Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Nós aqui de novo, mais uma vez aqui no projeto, podcast, Homens de Honra, mais um episódio abençoado, né, irmão Pereira? Glória a Deus. Hoje a gente vai ter a participação especial aí. Como vocês sabem, nós estamos no mês ainda de outubro, tá? No outubro rosa, outubro mais que rosa hoje aqui, tá? Com a presidente local aí do Grupo Missionário de Mulheres, a Eli Suzy. Essa mulher que é guerreira, mulher aí referência, uma figura mesmo, né, sensacional na nossa igreja, na nossa região. E hoje vamos estar trocando umas ideias aqui, tá? Tu que está nos acompanhando aqui no ao vivo, no YouTube, não esquece, tá? Dê aquele like, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas. Tu que está acompanhando esse vídeo aqui já gravado, né? Por favor, também se inscreva no canal. Não saia se inscrever no canal. Dê aquela força aí, esse projeto que tem abençoado aí muitas vidas e até nós mesmos. Agradecer também de primeira mão também o estúdio, né? A gente sempre tem falado do estúdio aí. Glória a Deus. O estúdio 98, que tem nos recebido aqui, o carinho, tem nos atendido aqui e dado esse espaço para nós aqui. E espero que continue essa parceria aí por muito e muito tempo aí. Gente, então vamos começar, né, irmão Pereira? Tá na hora. Estamos aqui com o nosso irmão, vamos fazer aquela oração. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para levar, meu Deus, muitas das vezes explicações, às vezes tem outras lideranças que precisam de um auxílio, de uma palavra, ou quem sabe de um projeto que às vezes lançou, não sabe o que fazer, às vezes já passamos por isso, é uma oportunidade também de orientar outras pessoas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa aqueles que estão ao vivo conosco e aqueles que vão ouvir no momento das gravações depois. Meu Pai, nós queremos agradecer por essa oportunidade. Somente o Teu Espírito é que vai mover a nossa vida para o Teu propósito. Pai, abençoe a região 142, todas as mulheres, todos os homens, meu Pai, no nome de Jesus, todos os grupos missionários. Nós estamos aqui exatamente para dar uma ênfase, fortalecendo todos esses grupos. Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, é isso aí. Gente, essa mulher, simplesmente, olha só o currículo dela, né? Presidente local do Grupo Missionário de Mulheres, né? Líder local nesse caso. Faz parte do Ministério de Dança, o Radassa, não é isso? Forte, isso é forte. Faz parte do Ministério de Louvor Gênesis, né? O louvor local da igreja. É mãe do Caleb, é mãe da Manu, né? Esposa do europeu, né? Que você já conhece, o Genito. Braço pra Genito aí. Um abraço, meu irmão. Careca. E essa mulher está conosco aqui hoje, compartilhando, né, esse trabalho missionário que ela tem, esse projeto abençoado que Deus tem usado ela. Amém, irmã Ellen? Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite à região 142, ao Grupo Missionários de Mulheres e toda a Igreja do Evangelho Quadrangular. É um prazer estar aqui. Glória a Deus. Então, já para iniciar, irmã, eu queria conhecer um pouco. Eu não, já te conheço, né? Mas o pessoal de casa que está te acompanhando, né? Conhecer como foi que tu chegou no Grupo Missionário de Mulheres, hoje sendo essa grande líder na Igreja do Evangelho Quadrangular. Qual foi tua trajetória? Se tu já tinha essa vocação de liderança lá desde a adolescência, chegou na adolescência na igreja? Sim, adolescência. Conta para nós aí como foi essa chegada na igreja. Bem, eu sempre tive uma ligação, uma aliança muito forte com o Grupo Missionário de Mulheres, né? Porque eu aceitei Jesus juntamente com a minha mãe, então eu ia para a igreja com ela, né? E ia para o grupo de mulheres. E sempre foi uma grande referência para mim, o grupo de mulheres, né? Todas as líderes que já passaram antes de mim, aprendi muito com cada uma delas, né? E assim, ser líder do Grupo Missionário de Mulheres, eu nunca assim almejei isso, né? Mas foi algo de Deus mesmo para minha vida. Porque no final do ano de 2023 no final do ano de 2022 para 2023, eu, né, sempre a Igreja Quadrangular tem o projeto de vida, e eu coloquei no projeto de vida que eu queria trabalhar mais para Deus. E Glória quando foi no começo do ano de 2023, o pastor me chamou para ser líder do Grupo Missionário de Mulheres, e eu disse: eis-me aqui, meu pastor.
E, assim, é algo que cada vez arde mais no meu coração, né? De trabalhar com mulheres, de cuidar, né? De ajudar. E eu creio que esse realmente é um chamado de Deus para a minha vida. Glória a Deus. E como foi, assim, a recepção das mulheres? Porque tendo em vista, né, que a irmã ela é nova, então teve assim essa... Como foi que tu pensou assim, quando tu aceitou, certo? Tá na frente das mulheres, tu pegou só assim, ficar naquele dilema, "Ô, como é que eu vou me comportar aqui com mulheres que são mais velhas, mais experientes do que eu? O que eu vou passar para essas mulheres?" Sim, Chegou a pensar nisso? Teve sim. Logo no começo teve muito essa expectativa, como que essas mulheres vão me receber, mulheres mais experientes, que já passaram por tantas coisas, né? E eu tão novinha, né? Me senti Davi ali, pequenina, né? Mas, graças a Deus, eu tive uma boa recepção, até porque, como eu falei, eu tinha uma trajetória no grupo de mulheres, né? Eu sempre vinha acompanhando, né? Eu casei muito cedo e não foi assim uma dificuldade para mim passar do grupo de jovens para o grupo de mulheres, né? Foi muito natural porque eu já convivia com elas, né? E a recepção foi muito boa. Eu gostei bastante e até hoje, né? Tem essas mulheres que caminham comigo, onde eu aprendo muito com elas, né? Pelo pouco que eu tenho assim de experiência, vamos Sim. dizer, no grupo, mas eu sei que elas também têm aprendido comigo. Glória a Deus. A gente vê a demanda que a gente acompanha, às vezes eu acompanho a minha esposa lá no culto, e a gente vê que os projetos das dinâmicas, né, que são feitos ali para chamar a atenção, a gente vê que há um propósito de fato para levar uma visão da mulher, né, às vezes no seu potencial, que muitas das vezes não. Tem muitas que não alcança. Às vezes é o que eu observei na hora que ela falou ali, que ela colocou diante de Deus que ela tinha desejo de trabalhar mais, né? Então, ou seja, se disponibilizou para Deus, né? Eu não sei como é que está a visão de outras mulheres ou até mesmo de homens, né? Mas não é fácil a gente, de fato, se colocar e às vezes Deus nos surpreende, né? Sim. Porque às vezes a gente pensa até que vai ser, né? Tá numa visão de uma coisa e às vezes o Senhor nos surpreende com uma coisa, né? A senhora foi surpreendida nessa condição de ser chamada para fazer parte do grupo de mulheres como liderança? Sim, muitas vezes, assim, o que mais me surpreendeu, assim, de imediato foi a questão da equipe que trabalha comigo, né? São mulheres, assim, que a gente, quando eu digo para elas, olha, a gente vai trabalhar dessa forma no culto e tal, né? Elas também chegam com ideias para mim e se eu colocar uma função assim, né? Fulana, você vai fazer isso, elas se jogam mesmo e fazem e me ajudam muito. Então, é uma equipe que Deus me surpreendeu com essa equipe de trabalho, porque são mulheres que se dispõem, que se colocam mesmo e que me auxiliam bastante em cada culto, em cada programação que a gente tem. Glória a Deus. E na região, irmã Eli, na região, o que você tem visto assim, de movimentação no grupo missionário de mulheres? Porque, tendo em vista que a gente está aqui falando da região 42, né? Você é responsável da igreja local da Vila Bratel, do grupo de mulheres, mas você vê esse mesmo empenho nas outras igrejas, ou você vê o grupo da Vila Bratel ainda um grupo assim, mais forte que mais movimentado, pode dizer assim, Sim. né? Pelos congressos, pelas conferências, você vê que a Vila Bratel ainda é uma igreja que ela tem levado mais mulheres para os projetos, ou você tem visto crescente nas outras igrejas? Assim, o grupo de mulheres, ele é o grupo mais forte, né? Vamos dizer assim, na igreja, por ter mais mulheres na igreja. Por enquanto. E assim, na região, né, a visão que a nossa pastora tem trago para nós é justamente isso, a questão do crescimento. Não só a questão de crescimento em pessoas, né, em quantidade, mas naquilo que a gente deve dar para o Senhor, oferecer para Deus, né, o melhor para Deus.
e trabalhar mesmo a questão da mulher, como o próprio irmão Pereira falou, né, da mulher ela se dispor, né, dela saber que ela é capaz, né, que ela é capaz de se tornar uma líder, ou mesmo sem ser líder, mas ela tem a capacidade de estar ali gerindo aquele grupo, né, de estar à frente, de trabalhar mesmo. Então, é uma visão que eu creio que as igrejas estão pegando, né? As igrejas da nossa região. E isso faz com que os trabalhos se desenvolvam, né? Com que a igreja cresça, né? E o grupo de mulheres também tem crescido, né? Graças a Deus. E então, a Igreja Quadrangular da Vila Ibratel realmente tem essa referência para as outras igrejas da nossa região, né? Então a gente tenta levar também essa visão para cada igreja, né? De que a mulher ela tem sim a capacidade, né? De estar à frente dos grupos, ela tem a capacidade de realmente desenvolver um trabalho Sim. ali para o Senhor, né? Que muitas se acham incapazes, muitas se oprimem, né? De fazer alguma coisa, né? Eu já fui muito retraída, Sim. né? De fazer algo, né? Na presença de Deus, para a obra de Deus. Mas justamente a questão de eu me dispor, né? Já fez com que muitas portas se abrissem para que eu pudesse desenvolver esse trabalho com mulheres de forma mais eficiente, né? Então, eu creio que a visão está sendo expandida pela nossa região. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria até mandar um abraço para a coordenadora lá de mulheres da região 142, pastora Zeni, nossa pastora. Saúde para a senhora, tá bom? Ela não esteve aqui, querido, porque está ainda com probleminha na garganta, mas sim, não vai faltar oportunidade, tá bom? Então, a gente tem visto o desenvolvimento das mulheres, né? A gente sabe que há uma complexidade em cada lugar, né? Porque cada igreja tem lá os seus métodos, né? Às vezes como trabalhar, né? Mas quando chega numa condição regional, né? Que a gente vê ali o corre-corre, né? Sim. Principalmente da coordenadora, né? E a gente vê que o ênfase do trabalho, né? Chamar essas pessoas para um local marcado, a gente vê a mobilização, né? Esse projeto, quando surge assim, a gente vê que a Embratel, né, o caso lá da local, ela tem a preocupação, a gente visto que geralmente mais esses problemas, essa comunhão maior, marca-se lá para a igreja, né? Todas as mulheres se envolvem no condição de fazer um contexto para receber todo aquele povo, ou só a liderança mesmo se dispõe assim, ou tem aquelas irmãs que se juntam agrupado, não, estou contigo, vamos fazer, e a gente vê que a comunhão das mulheres, as forças da mulher, é justamente esse ponto, né? A senhora conta com o teu grupo, o grupo se esforça assim para te ajudar para receber a região toda? Sim, né? Como eu falei, a equipe que eu tenho é uma equipe que trabalha mesmo, né? Mas, assim, a nossa pastora, a nossa coordenadora, ela sempre gosta de envolver as mulheres, principalmente algo que é muito particular dela, a questão da oração. Sim. Né? Sempre, antes de todo o trabalho, tem um propósito de oração, onde a gente jejua e ora, né? A gente convoca outras mulheres para estar nesse jejum conosco, né? E muitas das vezes é distribuída as tarefas, né? Hoje sim, eu vejo lá na igreja quadrangular da Vila Ibratel que as mulheres estão distribuídas na recepção, no louvor, na dança, né? Muitas pregando, né? A outras auxiliando em determinadas funções. E então isso faz com que o trabalho aconteça, sim, né? Então isso a gente tenta expandir também para as outras igrejas da região, né? Sem contar que as próprias pastoras, juntamente com as suas lideranças de mulheres, elas nos auxiliam muito. Sempre a gente faz reuniões, né? Para estar
definindo os trabalhos, para ver qual a forma de trabalhar, uma dá uma ideia aqui, a outra dá uma ideia ali, e a gente junta as ideias e faz com que o trabalho, de fato, ele aconteça, né, para a glória do Senhor. Amém. E a irmã Eli sabe a importância de ser essa referência na igreja para jovens, vamos dizer assim, né? As jovens que estão começando a migrar, né? Da mocidade para o grupo de mulheres, porque a gente dá a ver que ainda tem muito a se trabalhar na cabeça dos jovens, né? Que eu tiro por mim mesmo que eu tive muita dificuldade para vir para o grupo missionário de homens, mesmo depois de ter saído da mocidade, vamos dizer assim, ter saído da mocidade, né? Sim. Já tá no grupo de homens, eu tive essa dificuldade para chegar a migrar, eu demorei muito mesmo para engajar, para me entender que eu tinha que caminhar, né? Sim. Você dá ver isso como um obstáculo para conquistar outras mulheres lá na igreja do Evangelho Corão, em especial Vila Bratel? É a questão da juventude, né, que você falou. Eu vejo que tem, sim, muitas mulheres, muitas jovens que ainda têm essa dificuldade, né? Essa migração do grupo de jovens para o grupo de mulheres, né? Ainda tem aquela... Ainda fica resistência, né? Ainda tem aquela resistência. Mas eu tento repassar isso, né? No meu jeito de ser, né, da forma como eu trabalho com as mulheres. Graças a Deus, esse ano a gente viu assim os trabalhos muito juntos, né? Os jovens, né, pregando no culto de mulheres, né? Homens pregando no culto de jovens. Então teve uma interação. E eu acredito que isso tem que ser mais corriqueiro, né? Sim. Mais no dia a dia mesmo, porque a igreja ela cresce assim quando a gente está unido, né? Então é uma visão que nós como líderes nós temos que ter, né? De caminhar junto, né? O grupo de homens ajudando o grupo de mulheres e da mesma forma ali interagindo com o grupo de crianças, né? A gente às vezes faz uns trabalhos esse ano mesmo. Ano passado, no tempo de Dia das Crianças, a gente fez um trabalho onde a gente fez as mulheres voltar a ser criança. Fez tudo, louvor como criança, brincadeiras e tal. Então, a questão dessa migração é um pouco difícil, sim. Né? Para algumas mulheres, algumas jovens. Mas, como a Zema falou, a gente tem que, uma hora a gente tem que saber que a gente tem que evoluir, né? Que a gente tem que caminhar conforme aquilo que o Senhor ele tem colocado para nós. Então, quando nós que já estamos ali, né, no grupo de homens, no grupo de mulheres, começarmos a abrir essa visão para a juventude, eu creio que vai ser mais fácil para eles entenderem que tudo, né, tem um processo, Sim. tem uma caminhada Sim. ali. Então, que precisa, sim, passar daquela etapa para ir para a próxima e assim conseguir avançar. Eu acredito Sabe dessa que maneira. eu falo isso? Questão de amadurecimento mesmo, de amadurecer mentalmente, não só na idade, né? Porque a gente conhece muitos jovens, até adolescentes mesmo, mas com a cabeça, né, mais avançada. Sim. Porque, por experiência própria, como eu falei para vocês, né, eu tive essa dificuldade para migrar para o GMH. Mas eu, quando era da mocidade, adolescência e mocidade, eu sempre falava assim, o exemplo do retiro, o acampamento, como a galera conhece. Eu nunca vou deixar de vir para o acampamento. Aí chega uma época, né, que já está nas últimas vezes de aposentadoria, que tu olha a galera brincando, né, chega assim de tarde, aí tu fica sentado, né, só olhando a galera, não consigo, não dá mais para mim, não dá mais para mim. Aí é fila, aí é não sei o que para almoçar, fila para almoçar, não sei o que para banhar, isso vai... Tem uma hora que a ficha lá cai. Aí não, tem uma hora que a ficha não dá cai. para mim, não dá para mim. Mas não é para dizer que eu não vá mais no acampamento. Vou, principalmente se eu tiver que trabalhar, né? Vou, se tiver disposição para trabalhar, alguma coisa para me fazer, eu vou. Só que a gente muda, né, a chave e entende que aquilo tem que acontecer, esse processo tem que acontecer. E eu falo isso, porque eu vejo hoje uma coisa que na minha geração, que a gente é da mesma geração,
eu não via no grupo de mulheres, né? Como eu vejo hoje. Chega lá no grupo, no culto delas, no trabalho delas, aí você olha, dá uma olhada lá, aí você vê bastante adolescentes, né? Que também são filhas das mulheres que estão lá. Você vê jovens. Então, vê que houve essa mudança. Assim como a gente vê no grupo de homens, tem adolescente no grupo de homens, né? Cada um tem que passar pelo seu processo. Mas já prepara, porque quando chegar a vez dele ou dela, aquilo ali vai ser super Não natural, vai sentir que foi o que tanto aconteceu peso. contigo. Contigo foi super natural quando tu foi para o grupo de mulheres. Realmente. Então, por que essa importância de ter isso, que isso aconteça nas igrejas, que continue acontecendo mulheres com jovens, e ter essa interação por causa disso, porque quando o adolescente, o jovem migrar para o seu, né, pro seu continuar seu trabalho, ele não vai, entendendo? Então é isso, gente. Você que é jovem, que está com cabeça que está com 60 anos, pensa que vai para acampamento, como eu dizia que eu ia para acampamento até com 80, com 80 anos vou para acampamento. Nadinha, uma hora a ficha cai. É isso mesmo. Glória a Deus. Eu percebo que às vezes as pessoas se acostumam muito na sua fase, né? Parece que eles não percebem que eles cresceram, não percebem que... Eu acho que eles têm um medo de entrar para uma nova etapa. Mas eu creio que, eu quero até alertar em nome de Jesus, e que nossa amada possa também dar uma força, que não é nada disso, irmãos. Nós só precisamos passar de fase, não tenha medo. Às vezes você está queimando etapa, está deixando de viver a maturidade sendo jovem, mas o evangelho de Cristo, ele também é crescente, você também cresceu. Eu vejo gente que às vezes são pessoas que já estão numa boa fase da idade, mas ainda continua preso na juventude, Estagna né? ali, né? Isso. Parece aquela condição de mãe que observa o filho, que o filho cresceu, mas está sempre pequenininho para ele. Eu acho que essa ideia que às vezes cresce na mente e às vezes Deus está esperando você amadurecer para trabalhar através de você, né? Para ter um avanço, né? Uma ideia nova. Quem sabe você está cheio de ideias e Deus quer usar e aí você se prende à juventude, né? Mas eu queria chamar aqui a atenção da nossa amada, que como é que vocês lidam com essa juventude que às vezes está no momento do grupo de mulheres, né, no meio de pessoas interagindo assim, como é que elas reagem às vezes quando chamam ela para participar ali do grupo de mulheres? Assim, na minha gestão, né, vou falar assim, Sim. eu tenho uma boa receptividade, né, da parte das jovens, adolescentes, porque na minha trajetória como cristã, né, como da Igreja Quadrangular da Vila Embratel, eu sempre fui muito de interagir mesmo com todo mundo, né, de estar assim, envolvida nos trabalhos. Então, eu acredito que essa parceria, né, eles retribuem dessa forma. Então, quando, por exemplo, eu convido um jovem ou uma jovem para estar ministrando a palavra, louvor, qualquer outra coisa, graças a Deus tem uma boa receptividade, eles vêm, né, participam. Então, é muito dessa via de mão dupla, né? Você entrega e da mesma forma você recebe, né? Então, isso também é algo que o Senhor, ele me surpreende, porque é a maneira como ele, né, não para minha glória, mas ele tem me usado dessa forma, né? Eu creio que para influenciar, né, esses mais jovens a evoluir, né, partir de uma fase para outra, sem ter tanto peso, né? Poxa, eu não vou mais ter aquela vida como antes, que eu era jovem, eu fazia isso, fazia aquilo, né? Como o senhor mesmo disse, a gente tem que evoluir, né? E essa evolução é para que o Senhor, ele venha nos usar, né? Então, o Senhor, ele está disposto a usar a gente da melhor forma possível, mas a gente tem que dar lugar para ele, e esse lugar faz parte também essa questão da gente evoluir, né, a nossa mente. Aqui, né, vivi a minha fase de juventude e tal, mas chegou essa outra fase da minha vida, né, a qual também eu vou me dispor, eu vou viver da melhor forma possível,
né? Então, é muito assim a questão da reciprocidade, né? O relacionamento com os jovens, com os adolescentes é muito assim. Sim. A gente também percebe às vezes que, às vezes eu não sei se passa pelos pensamentos, mas se o Espírito Santo fez eu fazer essa avaliação, a gente observa que às vezes as pessoas acham que participar do grupo de mulheres precisa ser casada, né? Sim. Precisa ter um relacionamento que já está noivado. Eu queria que minha amada pudesse trazer assim uma ênfase nisso para até às vezes dar um apoio, né? Porque às vezes tem jovens que de repente tem esses pensamentos, né? É grupo de mulheres, tem que estar casado, né? Eu queria que minha amada desse aí uma ênfase para esses jovens que já estão uma certa idade, de que não precisa 40 disso, anos. né? Sim. Mas viver uma maturidade, né? Eu queria que minha amada desse aí a senhora jovem que está me ouvindo nesta hora. Não precisa ser casada para estar no grupo de mulher, não é, dona? Isso, exatamente. Basta ser mulher. Uma dica, basta ser mulher. Um conselho, né? Uma dica para as mulheres, não só para as mulheres, né? Porque assim E os como homens os também, homens viu? podem participar dos outros grupos, às vezes tem muito essa restrição, né? Porque eu sou homem, eu tenho que participar só do grupo de homens, eu sou jovem, só do grupo de jovens. E não, né? A gente pode participar de todos os grupos, afinal nós somos igreja, Isso. né? E isso é o mais importante, nós somos um corpo, né? E então um conselho que eu dou assim para as jovens, né, falando de grupo de mulheres, é que elas venham interagir sim com as mais experientes, porque assim eu aprendi muito com as mulheres mais experientes do que eu, né, convivendo ali com elas, indo para o trabalho de mulheres, né, indo para a escola bíblica, que é algo que eu amo muito, né, a escola bíblica. E tá ali mesmo junto, lado a lado com elas, aprendendo de tudo aquilo que elas já viveram, né? E isso eu trago comigo desde a minha infância, né? Da questão da minha avó, da minha mãe, que a gente sempre tinha isso de sentar, Sim. né? Fazer aquela roda de mulheres, e eu sempre fui muito envolvida com as mulheres mais velhas do que eu, mais experientes do que eu, para aprender. Então, muito do que eu aprendi com elas é o que eu uso, né, no meu casamento, na criação dos meus filhos, no meu trabalho com as mulheres, né, e tudo aquilo que eu faço na casa de Deus vem de tudo aquilo que elas me ensinaram lá atrás, né? Então, o conselho que eu deixo para as adolescentes, para as jovens, é de estar realmente mais perto, né, daquelas que têm mais experiência do que você, né? Porque você vai aprender muito, né? Você vai adquirir muito conhecimento delas, e isso você vai colocar em prática na sua vida, né? No seu dia a dia. E assim vai ser muito mais fácil de você lidar com certas situações que às vezes a gente, principalmente hoje, né, nessa período da adolescência, hoje com tantas coisas que a gente vê, questão de depressão, ansiedade, às vezes o adolescente não sabe lidar com certos problemas, né, certas coisas que acontecem, e quando a gente tem essa vivência com outras pessoas que são mais experientes do que a gente, e que já passaram por tantas situações difíceis, né? A gente já tem aquela ideia de não, aquela pessoa fez dessa forma, né? Passou por isso, né? Por tanta coisa e conseguiu, né? Conseguiu, venceu aquela barreira e tal. Então eu vou, né, tentar fazer da mesma forma e ver se eu consigo também, né? Então a questão do que o outro traz para você como experiência é muito válido, né, para a sua vida, para o seu dia a dia. E você também vai ter experiências, né, para viver com Deus que você vai passar para outras pessoas, Sim. né? Então a gente tem que pensar nisso, que assim como a gente aprende com os outros, a gente também vai passar isso para aqueles que são mais novos do que a gente. Eli Suzy Carvalho, né? Eli Isso. Suzy Carvalho. Tu te considera uma pessoa, uma mulher abençoada? Eu me considero uma pessoa muito, né, agraciada pelo Senhor. Né? Eu
Ontem mesmo, né, no culto que nós tivemos na igreja, eu disse, Senhor, eu não mereço, né? Eu não mereço aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, né? Então, eu me considero uma mulher agraciada, não sei o que o Senhor achou em mim, né? Que, de certa forma, agradou a Ele, mas eu busco sempre, claro, nós somos pecadores, né? Nós temos as nossas falhas, mas eu tento buscar sempre estar mais próxima dele. Então, tudo que eu creio assim, que tudo que a gente passa, né, nessa vida, tudo aquilo que vem é um aprendizado, né, para que a gente se aproxime mais de Deus, né, para que a gente venha buscar ele de fato e de verdade, que muitas das vezes a gente acha que já está cheio, né? Ah, eu sou muito sábio, eu sou muito isso, muito aquilo. E todo dia a gente aprende algo, né? Todo dia a gente aprende algo com o Senhor e todo dia ele nos surpreende, né? Então eu me vejo assim, como uma mulher agraciada. Por que eu te pergunto isso? Porque ontem mesmo a gente teve o trabalho ontem de missões, né? Sim, Na as igreja. Estou crianças. terceiro domingo. Terceiro domingo, Igreja do Evangelho Quadrangular Missões, gente. Missões. E aí eu tava lá em cima do altar, tava tocando. Aí não tem como a gente não olhar as pessoas que estão, né, no banco e tal. E aí eu tava te observando. Tava olhando assim, aí te vendo lá, muito movida, né, pelo Espírito Sim. Santo, muito emocionada também, porque tu olha para um lado, né, tua filha tá Isso, ministrando, né, ministrando. dançando ali, aí olha ela lá pro altar, teu filho tá louvando, entendeu? E aí aquela questão que a gente sempre conversa aqui, né, como a Ellen, que se dispôs para a obra de Deus, Sim. né, uma pessoa que ela se disse, Senhor, eis-me aqui, eu quero trabalhar na tua obra, né? E aí o que tende a acontecer é Deus cuidar da nossa família, né? Isso. Quando a gente se dispõe. As pessoas às vezes têm essa dificuldade de entender, né? Que aí bota a sua vida secular à frente de tudo. Isso. Cara, nada paga o que a Ellen está vivendo neste momento, né? Vendo os filhos dela servindo a Deus. E por isso que eu estava te perguntando se tu te considera Sim. uma pessoa abençoada. Porque ao mesmo tempo que eu te vejo, que eu te vi ali, mas aí eu olhava outra mãe que estava numa situação completamente ao inverso Ao da tua. inverso. Entendeu? Que Sim. gostaria que sua família tivesse ali, pelo menos ao seu lado. Né? Sim, E não sim. tá. É Então, verdade. eu acredito que Deus tem te abençoado muito e por tu ser jovem, tu tem que aproveitar e ser esse espelho para essa mocidade, né? Sim. Essas meninas mesmo que estão transitando da adolescência para até da infância mesmo, tia, ela é isso, por isso que eu sempre me preocupo com isso, né? As pessoas, elas acham que eu tenho essa vida diária de mídia, né? Só para fazer, não, porque eu sei que tem gente que fica me olhando, Sim. me acompanha o dia inteiro, entendeu? Então eu procuro sempre estar mostrando que é possível. É possível viver, sim, nesse mundo corrupto, né? Trabalhar, né? Mas é buscar o sustento da nossa família, mas é possível trabalhar para Cristo. Sim. Que Deus não vai deixar faltar nada. Não Então, deixa. Ellen Suzy, eu te considero uma pessoa abençoada com toda certeza. Amém? E falando em crianças, né? A tua filha, né? Você tem uma menina, a Manu, é Manuela o nome dela, né? Manuela, né? A Manuzinha, eu vi, já falando também de escola bíblica, eu via como ela, no começo, ela ainda tinha dificuldade, né, de acompanhar na escola bíblica. Como é que é as coisas? Se fosse uma outra mãe que não tivesse essa visão, cara, de que a educação bíblica é importante na vida da criança, e ontem foi falado muito isso na igreja, né? Eu teria simplesmente desistido. Não vou mandar mais minha filha, não sei o que. Mas não. Aí hoje a gente vê a Manu, uma outra garotinha, né, cara? Manu Completamente Tá diferente. mandando totalmente diferente. O que tu fez, na verdade, o que tu trabalhou na cabecinha dela, o que tu fez que ela mudasse em relação a isso daí? A Manuela, ela é totalmente diferente do Caleb, né? E ela tem uma personalidade muito forte, desde pequena, mas ela já tem essa personalidade forte. Nos cultos kids que tem aos domingos, no começo ela não queria ir, né?
E às vezes tinha pessoas que diziam assim, mas tem que estar, a criança tem que estar lá no culto, fica indo e voltando. Eu disse, não, eu tenho ensinado, né? E eu sei que no tempo dela ela vai ir para o culto e vai permanecer, né? Então, ela era muito tímida, muito retraída, mas essa constância, né? Como o Elzemar falou, a gente tem a nossa vida secular? Tem, mas o mais importante é aquilo que a gente tem como herança, né? Para os nossos filhos, para essa geração, né? Os títulos que a gente tem aqui nessa terra, nada disso é mais importante do que o nosso título de cidadão do céu, né? Então isso eu tento passar para os meus filhos, né? De que o mais importante é estar na presença do Senhor, é estar buscando a Ele, é ser sincero com Ele. Então ela teve essa trajetória aí de muito tímida e começou, né, os trabalhos, né, eu sempre incentivando muito, né, Manu, participa, né, quando você não quer hoje apresentar, porque ela nunca foi forçada, né, a sua esposa que é a professora de crianças na escola bíblica, ela nunca foi forçada a apresentar, né, mas foi trabalhado isso tanto na escola bíblica como no culto kids, como em casa, e aí ela foi, né, foi se desenvolvendo e hoje ela não tem mais vergonha, ministra, né? Ela mesmo chegou em casa com uma canção, né, que ela aprendeu na escola e ela disse, mamãe, eu quero cantar na igreja, eu quero cantar essa música na igreja. Glória a Deus. Eu disse, nós vamos cantar sim, vamos ensaiar para a gente cantar. Então, é muito isso, Elzemar, eu creio que é a questão da constância, né, de você, não é você ir aqui, aí deixar para ir só no outro mês, né, como se a igreja fosse algo só mensal, não, é você ter constância mesmo, né, que os seus filhos participem, né, estejam junto com você no culto, a escola bíblica, né, como eu falei anteriormente, é algo que ajuda muito, porque vai trabalhando ali o caráter, né, da criança, não só na sua vida, né, fora da igreja, mas ali você como cristão também. Então, eu tento ser esse referencial para os meus filhos, né? E eu busco também ser constante, né, na igreja, não para cumprir uma tabela, mas para que realmente eles possam ter isso como exemplo, né? Eles possam amar a casa de Deus, a obra de Deus, né? Fazer com que isso seja natural, né? Não seja forçado, mas que seja natural esse amor pela obra do Senhor. Só, não sei se você vai perguntar alguma coisa sobre o Caleb, mas nesse domingo, né, teve um fato interessante que o Caleb, ele disse, mamãe, eu não quero cantar, né, eu tô com vergonha, eu não quero cantar. Eu disse, filho, mas você vai estar fazendo a obra de Deus, vai ser muito bom, né, e tal. Você vai perceber que depois que você vai estar ali, o Espírito Santo vai te guiar, não precisa você se preocupar. É normal a gente sentir esse frio na barriga. Eu já faço louvor há muito tempo, né? Ministro dança há muito tempo, mas todas as vezes que eu vou ministrar, seja dança, seja louvor, eu sinto esse frio na barriga. E eu agradeço a Deus porque é a dependência do Senhor, né? Porque quando a gente não sente nada, a gente já está muito cheio de si, né? Então eu disse para ele, e aí ele foi pro ensaio, né? Meio também com um pouco de preguiça, porque ele é mais preguiçoso do que ela. Aí, mãe, sai dia de domingo e tal, vamos, vai dar tudo certo. E aí, depois do ensaio, ele disse, mamãe, obrigado, porque a senhora me levou para o ensaio. Eu gostei, foi muito. Aí, depois do culto também, ele disse que foi muito bom, né? Que ele gostou muito do que ele sentiu ali. Então, é isso, é você ensinar, né? A Bíblia diz que a gente tem que ensinar a criança, né, no caminho. Não é só mostrar, tu tem que ir para a igreja. Mas é você estar ali junto, né? Você estar junto com eles naquilo que eles forem aprendendo durante o caminho.
É isso. Certo. Gostaria de fazer uma pergunta, porque às vezes tem o relacionamento da igreja é comunhão, vamos supor, em tudo, né? Sim. Tem comunhão de alegrias, tem comunhão de festas, aniversário, essas coisas. Mas como é assim a comunhão quando alguém tem assim algum problema, né? Porque às vezes tem cargas, né? Problemas que a gente precisa de uma orientação, né? E como é que é assim as mulheres em relação a presidente? Às vezes quando tem algum problema, essas coisas, eles te procuram, assim. Porque às vezes tem pessoas, né, que passam por um certo problema que às vezes sempre procuram o pastor, procura, né? Como é que é essa convivência das mulheres com a senhora, assim, em relação, às vezes, a alguns problemas que precisam de orientação? Como é que é tem essa frequência? Tem essa frequência. Às vezes tem aqueles telefonemas no meio da noite, né? Teve uma vez que eu atendi uma irmã da igreja, já era mais de meia-noite, né? Ela pedindo oração, num estado bem crítico mesmo, Sim. né? De chorando muito, né? Desesperador. E aí eu disse, calma, nós vamos morar juntas, e nós ficamos orando, né, durante um bom tempo, até que ela se acalmou, né, recuperou ali a consciência e tal. E então tem sim essas chamadas, né, de socorro, de pedir ajuda, e nós temos um trabalho de visitas, né, durante a semana, onde a gente observa muito, né, o que algumas pessoas têm passado. Às vezes você vê ali na igreja e você não sabe o que aquela pessoa está passando. Né? Às vezes falta alguns cultos e muitos, né, só chegam dizendo, eita, meu irmão, quem é vivo sempre aparece, mas às vezes você não sabe o que fez aquela pessoa ter essa inconstância. Né? Então é muito importante a gente se colocar, né, no lugar do outro. E eu procuro né, tá me dispondo, né, para ajudar, né, para aconselhar da melhor forma possível. E a questão de você ser uma referência é algo que você tem que ter muito cuidado, né? Todos os dias você tem que ter cuidado com aquilo que você tá levando para as pessoas, né? De que forma você tem sido referência. Eu sempre tenho falado muito isso. Eu convivo muito com adolescentes, né? Que são as minhas sobrinhas, e eu procuro levar isso para elas, né? Eu digo, a gente tem que ter cuidado, nós somos cristãos e nós somos referência aonde a gente passar. Né? Então, não pense que você está aqui no shopping, você não está sendo visto, não. Você está sendo visto, né? Todos os dias, todos os momentos a gente é observado. Porque no shopping eu vou ser de uma maneira, na igreja eu vou ser de outra, na escola, não. Aonde você for, né? O seu jeito de ser, as suas palavras, tudo tem que expressar Jesus. Né? Então, como o Elzemar falou, às vezes o jovem, o adolescente, olha aquela pessoa assim, aquela pessoa é uma referência para mim, né? E vai atrás daquilo. Não, a gente olha assim, né? Algumas pessoas que são referência para nós, busca o melhor daquela pessoa, mas o foco, né? O principal referencial na nossa vida tem que ser Jesus. Porque se você for olhar para o homem, né, diretamente, você vai se decepcionar, você vai se frustrar, né? O homem vai te decepcionar, mas Jesus não. Então, a gente tem que ter essa preocupação, né? De como eu tenho sido referencial na vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, com as mulheres, eu busco dessa forma, né? Ser também um socorro na hora que elas precisam, né? Ser aquele auxílio, aquela mão que vai segurar. Algumas têm alguma resistência, porque é líder, às vezes tem muitos problemas e tal, eu não vou trazer mais um problema, como muitas pessoas têm em relação ao pastor, né? O pastor é cheio de tantas coisas, então eu não vou levar mais um problema para ele, né? Mas ali nós, como eu falei, como um corpo, nós temos que nos ajudar, né? Nós temos que dar esse auxílio. Se você está mais forte naquele momento, você tem que ajudar o seu irmão a levantar, né? Porque você não sabe o dia de amanhã se não é você que vai estar precisando dele.
Essa pergunta veio até para que você que está nos assistindo, ainda vai assistir, porque às vezes você se priva, né? Tem pessoas que se privam disso, de buscar ajuda. Sim. E às vezes o sofrimento continua, às vezes porque você não tem uma referência ou alguém para procurar, mas certamente a liderança tem esse propósito, né? De estar ali como auxiliador, né? De te auxiliar em alguma coisa, nem que seja em oração. Sim. Né? Porque às vezes as pessoas se privam dessas coisas, às vezes não pedem nem oração, né? E aí a pessoa não precisa contar, porque às vezes é uma coisa muito particular. Mas você tem como dizer, olha, ora por mim, que eu estou passando por algumas situações que eu preciso de oração. Porque essa pergunta veio justamente para incentivar você, que muitas das vezes está passando por um problema grande. E às vezes você precisa do auxiliar da fé do outro, né? Porque quanto mais fé, melhor ainda. E às vezes o problema está tão grande que você não está tendo aquela convicção, né, de buscar a Deus da forma que precisa buscar. Então, essa pergunta que eu fiz foi justamente para você que tem se privado de buscar ajuda, de conversar com alguém, com liderança ou com pastores, né, que isso fique o alerta para você, né, busque ajuda. Porque às vezes, de vez de buscar um auxílio, fica se agravando, né? Então já é um sinal de que você precisa de ajuda, né? Que Deus lhe abençoe pela orientação. Foi justamente isso que eu creio que o Espírito Santo quis passar para esse grupo que nos assiste. Glória a Deus. Antes de mandar os abraços aqui para a galera, só queria que minha irmã falasse o que hoje, assim, vocês têm feito no grupo, né? Além dos trabalhos que eu sei que vocês fazem de visita, né? Vocês filtram ali as informações, né? Pegam uma de uma ali, e quem nós vamos visitar essa semana e tal. Mas como é que vocês organizam os trabalhos mensais? Que eu sei que o trabalho das mulheres, que é referência mesmo na igreja, eu vejo o trabalho das mulheres, porque assim, não é simplesmente um culto, né? Você chega lá, sempre tem uma programaçãozinha, alguma coisa. Como é que vocês organizam tudo isso lá no GMM? Geralmente, a cada 2 meses, a gente faz a reunião, né, da liderança do grupo de mulheres, e aí cada uma vai expondo as ideias e a gente junta ali, vê qual que pode ser trabalhado, né, no mês ou no outro, né? Tem essa questão também das temáticas, né? Esse mês a gente trabalhou realmente o Outubro Rosa, né? No mês passado a gente teve uma palestra em relação ao suicídio, que são temas que precisam ser discutidos dentro da igreja, né? Tem muitos temas que ainda são um tabu na igreja de ser trabalhado, e a gente busca esclarecer, né, essas questões. E também a questão algo que a gente tem buscado muito fazer é a questão da cura da alma, né? Existem muitas mulheres dentro da igreja que estão com as suas almas feridas, né? E como o irmão Pereira falou, a gente tem que buscar ajuda, né? Então a gente tem procurado trabalhar nesse sentido, porque para que essas mulheres elas possam buscar o Senhor, buscar o auxílio mesmo de Deus, né? Porque Deus ele pode todas as coisas, então elas precisam ser curadas daquilo que as feriram, né? Para que assim elas possam curar outras vidas, né? Outras mulheres. Então geralmente é assim, né? A cada 2 meses a gente faz essa reunião. E tem muita essa troca, né, entre a liderança, a gente tem muito essa comunhão, e eu creio que é isso que dá certo. E é o né? que tem feito a diferença lá no grupo, né? Porque, exatamente. como eu já falei agora, a gente é da mesma geração, e não é que o grupo de mulheres não funcionava antes, né? Assim como dos homens também não funcionava antes. Certo? Mas o que tem de diferente é isso aí, né? Que as mulheres hoje elas são organizadas, né? Elas se preocupam com o que elas vão passar para as outras demais. Isso. Então isso tem sido bem diferente. Tipo, essa semana passada, vocês fizeram a caminhada, né? A caminhada rosa. A caminhada rosa. E conta para nós aí como é que veio essa ideia, esse projeto aí. Esse projeto foi desde o ano passado, mas ano passado a gente não conseguiu fazer,
né? Então, esse ano aí a gente botou quente mesmo, disse, nós vamos fazer, né? E graças a Deus as mulheres abraçaram, assim, parecia que elas estavam mesmo sedentas daquilo. E foi muitas mulheres, né? Eu acredito que a gente estava na faixa ali de umas 40 mulheres. E foi aquele pelotão ali na Avenida Litorânea. E abraçaram também essa questão do Outubro Rosa, todas ali de rosa, vestidas. Então foi muito gratificante, né? Cada trabalho que a gente faz, a gente vê como que Deus age, né? Por mais cansativo, mais trabalhoso que seja, mas é gratificante. Gratificante porque a gente vê a forma como Deus ele trabalha nas nossas vidas. Amém. E sobre a cura da alma que você estava falando aí, você percebe, eu sei que tem mulheres lá que você pode confiar, né? Que são mulheres bem experientes lá na igreja, inclusive tem mulheres ali que, cara, tipo irmã Lourdes, né? Que é pioneira dali, irmã Lourdes, irmã Raimunda, minha mãe, a irmã Lucimar. Mas você tem percebido que as mulheres elas têm chegado mais no grupo e têm tido aquele grupo como uma espécie de refúgio, vamos dizer assim, né? Porque eu tenho observado o aumento da participação das mulheres, né? E não só mulheres veteranas não, né? Mulheres jovens lá e tal. E às vezes a gente não consegue perceber a oportunidade que a gente tem para trabalhar, como você está falando aí na questão da cura da alma. Você já pensou em alguma coisa a se fazer ali com essas mulheres que você está observando, que elas estão querendo alguma coisa, estão sedentas de alguma coisa? Esse trabalho da cura da alma visa justamente isso, tanto a interação das mais veteranas com as mais novas, né? Porque, por incrível que pareça, às vezes até essas que já são há tanto tempo na igreja, mas precisam, né, ser curadas de algo lá do passado. E esse trabalho, né, que a gente tem feito é justamente para isso, para que essas mulheres elas venham se abrir, elas venham tá buscando esse refúgio, né, no grupo de mulheres, né, em nós como liderança. E eu percebo que esse aumento, né, Osemar, em relação às mulheres, é porque a visão tem sido essa, né? De, olha, se você precisa, né, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para lhe auxiliar, para lhe ajudar, né? Ouvir mais as pessoas é o que tem faltado muito, né? Nas pessoas de forma em geral, né? O ouvir, às vezes você não precisa nem falar, só de você ouvir a pessoa, aquilo já traz uma paz, né? Já ela abriu o coração ali para você, então isso é muito importante, né? Então isso a gente tem buscado fazer e eu creio que é realmente isso que é a diferença, né? O diferencial. Beleza, aproveitar aqui para mandar logo os abraços para a galera, que o tempo está quase indo embora. Um abraço aí para a Sandra, que está conosco aqui, o Márcio Martins, a Sônia de Fátima, a irmã Sônia, né? Sônia de Fátima. Aí aqui, ó, a Tassênia aqui, ó, afinou aqui, ó, a Tassênia aqui, ó. Minha filha. Quem mais? A Lucimar, que está sempre presente aqui conosco. Sempre, Suspeita tá lá ao vivo. Beijo, Raimunda Chaves, a Vandeca, também não consigo chamar a Vandeca, meu pastor, né? Vandeca, abração aí para nossa querida Vandeca, a Laíla, a galera colou certo hoje aqui, Sara, Arthur. Minhas mulheres aí, ó, em peso, glória a Deus. Abração, Cícera, a Célia Silva, a Gessília, a irmã Gessília, abração, minha vizinha, irmã Gessília. Abraço para todos vocês aí que estão conosco aqui ao vivo, tá? Deixa aquele like lá, não se esqueça de se inscrever no canal. E você disse que queria cantar uma música? Vou mandar trocar esse rapaz aqui nesse podcast. Glória a Deus. Irmã, é um prazer mesmo estar com a senhora aqui, sabe? É muito gratificante ouvi-la, né? E acredito que os nossos ouvintes
que estão em casa também, tá acompanhando esse trabalho belíssimo que a senhora está fazendo. Você está desde 2023. 23. Tá nova no cargo, no poder. Ainda tá ainda no poder, ainda tá nova. Novinha, ainda tem muita coisa aí para sugar. Mandato ainda. Ainda tem uns 4 anos de mandato. Mas eu vejo que a senhora tem muita experiência, senhora. Senhora, a jovem senhora tem muita a passar para essa mulherada aí. Assim, eu fiquei um pouco apreensiva porque as mulheres que vieram antes de mim, né, mulheres maravilhosas, né, usadas, a irmã Lourdes, a irmã Lucimar, né, a irmã Wanda, a irmã Meire, depois a irmã Nádia. Então eu fiquei um pouco apreensiva, né? Essas mulheres, né, que já passaram e tiveram tantas, né, mulheres mesmo de poder e tal. Mas graças a Deus, né, isso foi quebrado com o tempo, né? E eu percebi assim o respeito que mesmo sendo muito nova, mas que elas tinham por mim, né? E esse respeito foi crescendo cada dia mais, né? Então hoje eu vejo que elas têm assim em mim esse referencial, né? Me respeitam como uma liderança mesmo, né? Até no Ministério Radassa, né? Que também foi logo que eu casei, né? Eu casei em 2010, quando foi no ano de 2011 eu já fui ser líder do grupo de dança, né? Das mulheres, das jovens casadas, né? Então foi uma mudança também meio que brusca, porque eu era das adolescentes, né? Das jovens, e depois passei para a liderança do grupo de dança já das jovens casadas, né? Mas eu tive uma resistência maior em relação ao Radassa, ao Ministério de Dança, do que no grupo de mulheres, né? E eu acredito que é muito disso, sabe? Da maneira como você lidar com as pessoas, né? A maneira como você entrega, você recebe, né? Então, eu sempre fui muito de conversar com as mulheres, né? De homens, jovens e tal, muito ali no meio da igreja, né? Eu sempre fui muito assim no meio da igreja, mesmo na minha timidez, mas eu sempre busquei estar inteirada das coisas, né? Então, teve essa questão no começo, né? De será que eu vou dar conta, né? Dessas mulheres, vou realmente passar, né? Alguma coisa diante de tantas outras que já vieram antes de mim, mas graças a Deus o Senhor ele tem capacitado, né? Porque quando a gente se dispõe, é o próprio Espírito Santo que vai nos conduzindo, nos direcionando. Então, e a senhora hoje já prepara líderes, né? Porque a gente pega o cargo de liderança, mas a gente tem que estar para sempre, né? Você já prepara, já vê nessas mulheres assim possíveis líderes futuros. Eu sei que a senhora ainda tem 10 anos ainda para ficar no cargo, mas você tem trabalhado isso daí com elas aí, já preparando líderes? Sim, eu já vejo muitas mulheres aí, ali não só na liderança que está comigo, né? No grupo ali que está comigo, mas muitas mulheres com potencial ali para dirigir um grupo de mulheres, não só de mulheres, como outras funções na igreja, né? Eu tenho visto como elas têm se disponibilizado para fazer a obra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí, Ela e Suzy. Foi um prazer estar contigo aqui essa noite, né, irmão Pereira? Com certeza. Foi bem produtivo. E acredito que prazer o pessoal que está em casa, aproveitou muito, né? O pessoal também que vai assistir depois dessa gravação aqui vai usufruir desse vídeo maravilhoso que vai ficar aí registrado, vai ficar para a história. E eu espero muito, gente, você que está assistindo em casa aí, que mulher que ainda não vamos dizer frequente, assim, né? Não amadureceu, né? Não virou a chavinha, jovem, que já tá no teu chamado, tá no teu horário, já bateu, filha, acorde.
Olha nós falando das mulheres, né? Não tenha medo de casar só porque vai passar por um grupo de não mulher. tem. Pior que a maioria dos jovens pensa desse jeitinho, né? Eu também já pensei nisso. Ixi, agora eu não vou mais para acampamento, não vou para não sei o quê. Não, nada a ver, né? Nada a ver. A gente só tem que mudar a chavinha, que isso vai ser super natural. Então, mulher cólica, sai daqui. Líder de excelência, mulher abençoada, usada por Deus aí, família abençoada também. A família dela já era miúda, ela ainda se casou com a família do cara que também é miudinha. É doido, é o tribo de Judá aí, juntou ali, tribo de Judá, mas é uma família abençoada, tá? Então, obrigado por participar mais uma vez conosco nesse episódio, tá? Não saia do vídeo sem deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar. Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo episódio.